Falando sobre doação de órgãos, considerando a possibilidade de salvar vidas, você já parou para pensar direitinho sobre esse tema? Por exemplo, só pode doar órgãos se você morrer? Em vida é possível fazer algum tipo de doação que também possa ajudar as pessoas sem que afete a sua saúde? Bom, olhando por esse ângulo, você pode pensar, existem duas possibilidades, né? Uma é a doação de órgãos enquanto estamos vivos, por exemplo, se a gente considerar a doação de sangue, o sangue é um órgão, a doação de medula é possível fazer também em vida. E existem alguns órgãos, né, abdominais que a gente também pode doar estando vivos, que seria um transplante intervivos. O transplante de fígado, por exemplo, é algo que pode acontecer. Por quê? Esse é um órgão que tem uma certa particularidade, que é o fato, né, que é a capacidade de se regenerar. Então, se vamos considerar uma situação hipotética, né, uma pessoa da sua família, seu irmão, ou um pai, enfim, quem quer que seja, precisa de um fígado novo. Se ele tiver uma condição de doença que seja capaz, né, digamos assim, tem critério para receber a metade de um fígado, por exemplo, não chega a ser a metade exatamente, tá? Mas uma parte de um fígado, então essa doação pode ser feita. A pessoa que doa, ela consegue sim restabelecer, né, a saúde, porque o fígado ele vai regenerando e volta ao seu tamanho normal e ao seu funcionamento normal. A pessoa que recebeu, o doador, também vai ter naquele pedaço de fígado, né, digamos assim, a oportunidade de que ele também cresça, atinja um tamanho, né, normal e funcione normalmente. E a partir daí restabeleça a saúde, independente, quer dizer, dependendo da condição de base, né? Esse é um fato. Outro fato é a doação de rim. Nós temos 2 rins, né? E é possível que nós sobrevivamos e bem com um único rim. A doação de rim ela é um pouquinho mais específica, né, comparado com a doação de fígado. Por quê? O rim ele precisa ter uma compatibilidade genética para fazer essa doação. Normalmente é maior essa compatibilidade entre parentes, né, entre pai e filho, irmãos. Quando não há parentesco é um pouco difícil, mas não é impossível. Eu já vi casos em que o marido pôde doar para a esposa, porque havia ali uma compatibilidade genética e não eram parentes. Então essa é uma outra possibilidade. São casos um pouco mais específicos, que a gente normalmente não vai se cadastrar num banco de doação, né, para fazer uma doação de fígado ou uma doação de rim. Geralmente é algo que quando ocorre é mais próximo, né, mais dentro da nossa família, porque a gente vê o que está se passando. Mas no caso da doação de sangue ou a doação de medula é possível fazer um cadastro e no caso da medula, por exemplo, se cadastrar num banco em que é possível doar para qualquer pessoa do mundo. Então isso é bem bacana. A outra possibilidade é a doação de órgãos quando ocorre a morte encefálica. O que significa? É quando a pessoa morre, né? Só que a pessoa ela não morre completamente. Em que sentido eu digo isso? Assim? Não há falência dos órgãos todos, né? Há uma morte encefálica. É detectado por meio de exames, por meio de avaliação por mais de um profissional médico, que aquela pessoa, o cérebro dela morreu, né? O encéfalo morreu. Estando nessa condição, nós sabemos, a medicina sabe que essa é uma condição irreversível. A pessoa não volta à vida. Mas, embora o cérebro esteja morto, todos os órgãos, eles ainda conseguem eles funcionam bem, né? Estão vivos, digamos assim. Só que não com capacidade para que aquela pessoa volte à vida completamente. Então, esses órgãos preservados estão com boa perfusão, ou seja, o sangue circula bem a ponto de mantê-los numa condição boa, sem isquemia que a gente fala. E por um tempo também, né? Por um tempo suficiente. É diagnosticada a morte encefálica, aí se aquela pessoa tem uma boa condição de saúde, ou seja, não tem algumas doenças, porque também não é todo mundo que pode fazer a doação. É preciso ter uma boa condição de saúde. Algumas infecções, por exemplo, HIV, HTLV, câncer,
doenças autoimunes como lúpus não podem ser doador, tá? Mas algumas outras condições, às vezes até algumas infecções, elas não excluem a pessoa do fato de ser doador. Essa triagem é feita no momento em que a pessoa está ali sendo acompanhada e observa-se se aqueles órgãos terão utilidade, né? Essa utilidade capaz de dar saúde a outra pessoa. Porque não faz nenhum sentido também a gente querer doar um órgão que vai dar doença para outra pessoa, né? Isso é um pouco ilógico. Então, sendo diagnosticada a morte encefálica e observando, né, por meio de critérios clínicos, objetivos, por meio de exames, que aqueles órgãos estão em um bom estado, aí sim é feita a doação. Então, essas são duas situações que a gente pode olhar e ver que é possível ajudar de fato, né? Não só ajudar, mas a salvar mesmo a vida das pessoas. E até conversando com um amigo, a gente falou, nossa, mas a doação de órgãos não chega a ser um compromisso social. De fato, nós não temos uma obrigação de doar os nossos órgãos, né? Mas a gente pode ter essa disponibilidade interior, assim, permitir que a nossa generosidade ela transborde e alcance outra pessoa. Porque se não nos vai tirar nada, né? Se eu dou um pouco de sangue, se eu dou um pouco de medula, se eu dou até um órgão meu em vida, isso não me tira nada, né? Isso não vai me subtrair no sentido de me deixar debilitada ou incapacitada. Pelo contrário, né? Olhando de modo subjetivo, isso me enche mais de virtude, me enche mais da capacidade de dilatar o coração para poder alcançar outras pessoas. E quando a gente morre, bom, depois da morte, o que a gente pode fazer mesmo é fazer com que a vida se prolongue para outras pessoas, né? E é independente da sua crença, existe, depois da morte, a gente acredita naquilo que nos cabe, né? Digamos assim. Então é isso. Pense, reflita sobre o tema, considere essa possibilidade, você não vai perder nada. Pelo contrário, você dará muitas vidas.